And when they get sounds of Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Todo mundo com frio aí? Diz o Léo, congelado. Essa semana, esse friozinho pegou de surpresa, né? Eu tenho amigos que moram fora e eu costumo dizer para eles que São Paulo é bem estranho, é bem atípico, porque em São Paulo a gente tem as 4 estações do ano na mesma semana. Às vezes no mesmo dia, né? Às vezes eu vou levar as crianças na escola, todo mundo no modo verão, quando vai voltar, já está aquele frio. É engraçado que pensando sobre isso acaba afetando às vezes a nossa saúde, né? E como se preparar para isso? Existem 2 formas. Ou a gente dá aquele upgrade na saúde, né? Para quando isso acontecer, a gente ter uma base, a gente ter uma saúde para aguentar essas estações inesperadas, essas mudanças. Ou a gente age por prevenção. Vou sempre andar com uma blusa ali, vou sempre, né? E pensando sobre isso, tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Porque nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos preparar para um dia que vai durar para sempre. Eu vou falar de novo. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos preparar para um dia que vai durar para sempre. E a Bíblia fala desse dia, que se chama Dia do Senhor. E sempre quando eu me reúno com vocês, é com o mesmo coração e com a mesma expectativa. Domingo eu não pude estar aqui, mas troquei a mensagem com algumas pessoas e eu falei, meu coração estava aí com vocês. Porque para mim é gratificante ver aquilo que o Senhor tem feito nessa casa, nessa família. Já fez 1 ano que a gente está aqui. Fez 1 ano, um ciclo se completou. E a gente pôde testemunhar tantas coisas, tantas transformações, tantas coisas que Deus fez nesse lugar e fez na nossa casa. Sabe, por estar aqui, o Senhor, Ele usou pessoas para nos trazer para cá, para nos conectar, para conectar as nossas casas. E o Senhor, Ele começou a dar sentido a todas as coisas. Eu posso dizer para vocês que Deus, Ele ressignificou algumas coisas sobre ser igreja a partir desse lugar, para minha casa. Por isso é muito especial estar aqui. Por isso é muito especial compartilhar da vida que Deus tem derramado, sabe, as nossas casas. De verdade, irmãos. Nós não estamos aqui para demonstrar conhecimento, sabe, para mostrar capacidade, muito pelo contrário, nós estamos aqui para impartir o coração. E com os nossos corações sujeitos, para que ele possa ser modelado também, ao se relacionar com cada um de vocês. E todas as vezes que nós estamos aqui compartilhando as escrituras, ensinando, nós estamos aqui cantando, nós estamos desse lado também cantando junto, nós estamos fazendo como família. Nós estamos fazendo como igreja que se reúne em torno do nome do Senhor, se preparando como igreja para um dia que vai durar para sempre. É isso que tem no meu coração. E quando esse dia chegar, eu quero ver cada um de vocês lá. Que nós possamos entrar juntos, amém, nesse dia. E como as escrituras dizem que quando o céu se rasgar e todo o olho vê o Senhor vindo com miríades e miríades de anjos, nós possamos estar em família e compartilhar um com o outro. Ei, você está vendo? E um poder dizer para o outro, eu estou vendo. Então vai valer a pena todas as vezes que nós nos encontramos, todas as vezes que nós fomos esticados pela palavra, muitas vezes que nós fomos confrontados pela palavra. Porque o que nós somos, meus irmãos, e é o tema dessa noite,
nós fazemos parte da igreja do fim. Nós fazemos parte da igreja do fim. Porque essa mensagem, ela deixou de ser pregada há um tempo. Talvez ela esteja no hype agora, porque tem muita coisa acontecendo no mundo e os olhos começaram a se voltar para isso de novo. Mas o fato é, Yeshua está voltando. Queira o mundo ou não. Queira a própria igreja ou não, Ele está voltando. E o que o Senhor Ele tem falado comigo nessa semana é que nós precisamos nos preparar como a igreja do fim. A igreja no qual ela vai experimentar uma nova medida, à medida que se aproxima o dia do Senhor. Meu irmão, a cada dia que se aproxima, as coisas vão ficando cada vez mais evidentes. Os sinais, eles vão ficando cada vez mais evidentes. As coisas vão começando a acontecer e a apontar para esse dia, amém? Então, quando nós estamos aqui nos reunindo em nome do Senhor, nós estamos ensaiando, eu já falei sobre isso aqui, nós estamos ensaiando para nos encontrar com Ele. E essa é a nossa esperança. Só que nós precisamos, como igreja, estarmos preparados para esse dia. E há mais ou menos uma década atrás, o Senhor Ele liberou uma palavra por meio de profetas à igreja do Senhor, há mais ou menos 10 anos atrás. E nessa profecia dizia: o Senhor da igreja está passeando entre os candelabros. Se você fazer uma retrospectiva do que começou a acontecer com a igreja há uma década atrás, você vai perceber que de fato o dono da igreja, que não sou eu e nem você, está passeando no meio da igreja. O Senhor Ele está conferindo o que a igreja tem feito no mundo. E eu queria passear um pouco com vocês nas escrituras a respeito disso. Porque todas as vezes que nós nos reunimos aqui é com esse temor que nós precisamos estarmos juntos, que nós precisamos louvar ao Senhor, que nós precisamos ministrar a palavra, que nós nos encontramos é com esse temor. O Senhor está passeando entre os candelabros. Mas o que isso significa? Significa o Senhor está passeando entre a igreja. E se Ele não encontrar aquilo que Ele está procurando, as Escrituras dizem que Ele vai retirar o candelabro. Ele não vai tirar o óleo, a unção. Ele não vai apagar o fogo, muito pelo contrário, Ele vai tirar o candelabro. Porque o óleo a gente pode tentar reproduzir. Porque o fogo a gente pode tentar trazer de outro lugar. Mas quando nós perdemos aquilo que traz iluminação, já não há mais nada que possa ser feito. E quando nós falamos sobre isso, é muito sério. É muito sério quando nós falamos sobre isso. Porque nós temos testemunhado o Senhor fazendo isso com igrejas hoje. Igrejas que antes funcionavam, operavam, multiplicavam, muitas vezes continua fazendo as mesmas coisas e tendo o mesmo resultado, porém não tem o principal, não tem o Espírito. Porque na vida cristã nós não podemos basear sucesso em resultado. O Senhor poda quem é que Ele ama para que Ele possa frutificar cada vez mais. Então Deus, quando olha para a sua igreja, Ele não procura números. Até porque quando Ele olha para uma comunidade, aquilo que Ele busca é ver se essa comunidade se tornou um só. Quando o Senhor, por exemplo, falando sobre movimentação aqui dentro dessa comunidade, quando o Senhor olha para o louvor, se Ele vê que o louvor tem o guitarrista, o baterista, o baixista, a quem canta, Ele olha e fala, não estão prontos ainda. Agora quando Ele olha para o louvor e fala, eu só vejo um, então eles estão prontos. É a mesma coisa a nossa vida.
Quando o Senhor olha para a sua igreja e Ele consegue ver apenas um, porque o cálculo de Deus é diferente, 1 mais 1 para Deus não é 2, 1 mais 1 se torna 1. 10 mais 10 precisa se tornar 1, porque é na união dos irmãos é que se produz óleo. O salmista diz que é na união dos irmãos que o Senhor ele vai produzir unção. E o que é a unção? É habilitação para funcionar. É quando Deus te separa e Deus te dá um selo. E no novo pacto, qual é o selo? O Espírito. E Paulo vai dizer que nós precisamos nos tornar um pelo Espírito. Amém? Por isso eu oro que o Espírito de revelação e entendimento no conhecimento de Deus venha ministrar os nossos corações nessa noite. Abba, nós te agradecemos pela tua palavra, que se tornou carne, que é o teu filho, Yeshua. Fale com o Senhor um instante, antes de nós começarmos. Louve ao Senhor com as tuas palavras, com a tua espontaneidade. Louve Yahweh, louve ao Pai, diga para o Pai, agradeça ao Pai pela manifestação do seu Filho, a palavra viva, que se fez carne, que andou entre os homens, que iluminou os homens. Yahweh, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu Filho, Senhor, que tomou forma de homem, o Criador da matéria, que se tornou matéria para andar entre os homens e nos ensinar o caminho de volta para ti. Abba, nós te agradecemos porque o Senhor, pela tua misericórdia, tem nos reunido nesse lugar, reunido as nossas casas, para que a gente possa ser cura um para os outros, porque não somos perfeitos, mas o Senhor não chamou ninguém perfeito. A sua proposta para Abraão foi: ande na minha presença, então eu vou te aperfeiçoar. Por isso nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados por ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser como teu filho que foi obediente até a morte de cruz. Nós queremos ser como teu filho que aprendeu a administrar as tuas coisas. E nós queremos ser convencidos pelo teu Espírito da justiça, do pecado e do juízo. Que a cada encontro, Senhor, nesse lugar não seja, Pai, apenas, Senhor, um encontro rotineiro, mas que seja o carral de Deus se reunindo em teu nome, Senhor, para que a gente venha testemunhar a vida que o Senhor tem colocado em nós, e que nós sejamos a tua voz, a tua mensagem para esse mundo, para esse tempo. Nós te louvamos, Abba. Nós te louvamos, Abba, que seja tu em nós, que o Senhor cresça e que nós diminuamos cada vez mais, Senhor. Cada vez mais. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Quando nós lemos o livro de Atos no capítulo 1, é algo muito interessante, porque Yeshua, depois da ressurreição, diz que ele se encontra com seus discípulos durante 40 dias. E durante esses 40 dias ele vai ensinando coisas acerca do reino de Deus. Então é como se Yeshua ele fizesse um intensivão com os discípulos. Sobre o quê? Sobre tudo aquilo que ele operou antes da cruz. Então Yeshua ele passa os 40 dias explicando para os discípulos o porquê ele fez o que fez, e ele falou o que falou, e diz que durante esses 40 dias, os discípulos vão ouvindo e vão se enchendo, e diz que depois disso ele sopra o seu espírito, e eles entendem todas as coisas. Mas Yeshua ele vai além, ele diz: olha, vocês precisam permanecer, porque aquilo que eu tenho não é só para vocês, mas serão para os demais. E vocês precisam se reunir, e vocês precisam estar no mesmo lugar, com o mesmo pensamento, com o mesmo coração, com a mesma medida de coração. Por quê? Porque eu vou enviar o meu Espírito. Então, o
primeiro direcionamento que Yeshua ele passa para os seus discípulos é: vocês precisam aprender a andar juntos. Nós vamos precisar aprender a andar juntos, meu irmão. Eu posso dizer para você, não é fácil. Na teoria é, na prática não é. Por quê? Porque nós somos muito diferentes. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é recuperar uma urgência apostólica que havia na igreja do primeiro século. Quando nós estudamos sobre a igreja do primeiro século, nós vamos entender que havia uma urgência apostólica. E Atos 1, ele nos mostra o porquê disso. A partir do verso 6. Atos no capítulo 1. No verso 6 diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que este é o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Yeshua respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Verso 8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Verso 9 diz assim: depois de ter dito isso, Yeshua foi elevado às alturas diante dos olhos deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E todos eles, estando com os olhos fixos no céu, enquanto Yeshua subia, eis que 2 homens vestidos de branco lhe puseram ao lado deles e lhes disseram, olha só o que os anjos disseram para os discípulos: homens da Galileia, por que vocês estão olhando às alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, olha só o que ele diz aqui, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. E é interessante quando nós olhamos aqui esse último verso, porque a urgência apostólica, ela parte deste princípio. Quando nós estudamos a movimentação da igreja do primeiro século, nós vamos entender algo. Os discípulos tinham a esperança de que Yeshua ia voltar nos dias deles. Então, quando eles estão nesse cenário, imagina comigo, irmãos. Eles estão com Yeshua, e Yeshua termina o seu ensino e diz que ele agora chegou minha hora de ir embora. E diz que ele é levado aos céus e todos eles estão aqui, vendo. Diz que os céus se fecham. Então 2 anjos aparecem do lado deles e falam: por que vocês continuam olhando ali para cima? Do mesmo modo que vocês o viram subir, vocês verão ele descer. Então isso gerou o quê? Esperança. Eles tinham plena convicção de que Yeshua voltaria na sua geração. Porque Yeshua também disse sobre os sinais que antecederiam a sua volta. E ele disse: quando a geração ver todos esses sinais. Então ele vai deixando, peças ali de um quebra-cabeça no qual eles entendiam. Olha, Yeshua vai voltar no nosso tempo. Ou seja, nós temos uma urgência na nossa missão. Então, além de Yeshua ensinar sobre ser o carral de Deus, a igreja de Deus, o encontro solene dos irmãos e irmãs em torno do nome do Senhor, tem uma missão, um propósito. Vocês precisam preparar o mundo para a minha volta. Só que, meus irmãos, infelizmente, isso começou a se perder a partir do 3º, 4º, 5º século. Essa mensagem ela começou a ficar distante. Nós estamos aqui 2000 anos depois. Voltando a esse tema. Porque de uma década para trás, o Senhor ele começou a chacoalhar a sua igreja. Nunca se falou tanto sobre escatologia do que há 10 anos, de 10 anos para cá. Escolas teológicas. Eu não estou aqui, irmão, para falar sobre escatologia, quem sobe, quem fica, quem vai, quem não vai. Não estou falando sobre isso.
Porque aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração a compartilhar com vocês é sobre a nossa postura como igreja para o dia do Senhor. Sabe por quê? Porque a forma que nós esperamos o futuro vai definir a forma que nós vivemos hoje. E é por isso que Paulo ele diz que bem-aventurado se nós amarmos o dia da volta do Senhor. Porque quando nós amamos esse dia, nós vivemos para esse dia. Nós nos planejamos para esse dia. Não para escapar desse dia, mas para que nós nos tornemos participantes dele. Você está aqui? Eu quero participar desse dia, irmão. Eu quero estar lá. E ainda que eu não esteja em vida, eu vou preparar os meus filhos para estar nesse dia. Porque Hebreus no capítulo 11 diz que muitos morreram sem ver a promessa com seus próprios olhos, mas eles se tornaram uma nuvem de testemunhas, olhando eu e você, para ver se nós vamos cumprir. Diz que a nossa missão, o nosso propósito de vida está diante de uma nuvem de testemunhas. Todos aqueles que passaram, vendo muitos deles a promessa de longe, mesmo assim não desistiram, a ponto de perder as suas próprias vidas, com os olhos fitos no dia da promessa, com os olhos fitos na cidade que vem do alto, é essa cidade que nós estamos esperando. Eu não estou falando de fábulas, mito, não estou falando de filosofia, eu estou falando sobre o dia que vai durar para sempre. O dia que nós não vamos cantar e não ver. O dia que não vai precisar ser pregado mais nada. O dia que nós não vamos precisar mais lidar com as nossas inclinações, como a carta de Tiago diz, que nós somos tentados por aquilo que já está dentro. O dia que a matéria não vai mais se corromper, porque ela será transformada. O dia que nós vamos poder se assentar à mesa com Ele, olhar nos olhos dele e dizer: de fato eu te amo, eu te amei, eu amei até o fim, eu não me envergonhei de você. O dia que nós vamos poder olhar para Ele e falar: obrigado pelo que você fez. Mas sabe o que é engraçado, irmão? Porque a carta de Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se você ouvir e abrir, eu vou entrar e cear com você. E esse verso ele me quebra, porque ele está dizendo que o dono da igreja está do lado de fora da igreja e está batendo na porta dela para poder entrar. Nós não podemos nos tornar essa igreja que fala de um Jesus e canta para um Jesus que está do lado de fora, que prega um Jesus, mas mantém ele do lado de fora. Por quê? Porque nós não sabemos tratar a sua noiva, porque não a honramos, porque não zelamos por ela. Jesus, eu quero você, mas do lado de fora da porta. Por quê? Porque se você se assentar à mesa comigo, talvez você vai me provocar como provocou Zaqueu. Eu vou ter que pagar 4 vezes mais, porque meu coração é duro, porque eu sou orgulhoso, porque eu sou avarento, porque eu sou mentiroso, porque eu sou idólatra. E só pelo fato de eu estar na mesa com você, você não precisa dizer nada, porque você na mesa, aquilo que você é já expõe aquilo que eu ainda não sou. Porque a cruz faz isso comigo e com você todos os dias. Ela expõe aquilo que nós ainda não somos. E todas as vezes que nós olhamos para a cruz, nós lembramos: eu preciso me tornar tudo aquilo que Ele diz que eu já sou. Eu preciso chegar nessa medida. E isso não pode soar como um comichão em nossos ouvidos. Porque quando isso soa como um comichão em nossos ouvidos, sabe o que nós fazemos? Nós corremos do Evangelho. Nós corremos da verdade. Nós corremos do confronto. A igreja, meus irmãos, ela tem uma característica formadora.
E quando eu falo igreja, eu não estou falando de paredes, porque as escrituras dizem que Deus não habita em lugares feitos por mão de homens. Quando eu falo igreja, eu falo sobre o ajuntamento dos santos, é quando nós nos reunimos aqui. Presta atenção, irmão, se nós saímos daqui e nos reunimos lá fora vai ser a igreja. Se nós pularmos para a calçada, lá para outra calçada, lá para o meio do mato, lá vai ser a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E quando nós falamos sobre zelar pela igreja, nós precisamos zelar por aquilo que nos une, que nos faz um, o Espírito da igreja. O Espírito Santo atuando na igreja. Amém? Estamos juntos? E muitas vezes nós seremos confrontados, porque a igreja, ela tem esse aspecto formador. Qual que é uma das funções da igreja? Gerar homens e mulheres maduros na fé. Porque Yeshua, ele olha para os fariseus e dizem: a quem compararei? Essa geração são como meninos, desequilibrados. Quando toca música de alegria, eles estão chorando. Quando toca música de lamentação, eles estão alegres, estão sempre desequilibrados, porque criança não presta atenção, e criança, quando ela é confrontada, ela faz birra, ela foge da presença do pai. E muitas vezes na nossa caminhada nós seremos confrontados, irmão. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 21, vamos ler juntos. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer se relacionar com o Yeshua romântico, mas a gente esquece que o mesmo Yeshua que nos abraça é aquele que vira as mesas. E muitas vezes Yeshua precisa virar as mesas da nossa vida para que a gente acorde. E quando isso acontecer, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ser maduros. Nós precisamos de maturidade. Porque às vezes a mesa que você preparou para o Senhor não é a que agrada a Ele. Porque muitas vezes nós colocamos as nossas próprias expectativas, os nossos próprios anseios, e dizemos para Deus aquilo que Ele quer que Ele faça para nós. Dizemos para Deus que Ele tem que nos servir. E muitas vezes nós nos reunimos porque precisamos de algo. Meu irmão, eu posso dizer para você, todas as vezes que nós procuramos o Senhor, é por causa do nosso ventre, porque precisamos de algo. Não é porque você sentiu saudade de Deus, é porque precisava de Deus, precisava de um milagre, precisava resolver um problema. Não é errado, irmão. Mas a igreja que nos desenvolve vai nos ensinar que nós não podemos nos mover pela necessidade. Nós começamos como ovelhas, mas nós precisamos nos tornar pastores. E eu não estou falando sobre os 5 ofícios, porque você pode ser profético e não ser profeta. E a missão da igreja é nos transicionar de ovelhas para pastores. Sermos pastorais, pastores para o mundo. Pessoas que unem outras pessoas, pessoas que apacentam pessoas, apacentam pessoas, alimentam pessoas, mantêm elas unidas, dá suporte. Isso é ser pastoral. E o que coopera para a unidade da igreja é ser pastoral, é se importar um com os outros. Porque a igreja, ela só tem um pastor, Cristo. E quando Ele levanta pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, profetas, são dons administrativos. O Senhor levantou pastores nessa casa para administrar as coisas dEle, mas Ele é o bom pastor. E nós precisamos como igreja ter essas características. E Yeshua, quando Ele está se aproximando ali, do time de Deus, se aproximando do tempo dele realmente, ir para a cruz, Ele começa a confrontar o sistema. Ele já chegou o momento.
Porque até então era um milagre aqui, não fala para ninguém, eu realizei, ressuscitei, fica quieto. Curei um cego, fica na sua, não fala nada para ninguém. Mas quando começa a chegar o tempo de cumprimento, ele fala, agora eu cheguei. Agora vocês vão ver. Em Mateus, no capítulo 21, do verso 12 ao 17, diz assim que eles estavam descendo para a festa de Páscoa, e quando Yeshua ele chega em Jerusalém, ele vê algo que o incomoda profundamente. Profundamente, olha o que diz o texto: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. E olha só, ele começa a denunciar. O que acontece aqui? Existia o templo, conhecido como o Templo de Jerusalém, ou o Templo de Herodes, e os fariseus, eles faziam os sacrifícios de Páscoa dentro desse templo. Mas o que acontece? Pela lei farisaica, toda moeda que circulava dentro do templo, ela tinha que ser o shekel. Ela tinha que ser a moeda israelita. Então, as pessoas que vinham de outras províncias, elas vinham com a moeda romana. Então, o que acontece? Os sacerdotes, eles faziam um câmbio. Não, então, peraí, eu tenho uma moeda que pode circular aqui dentro para você comprar a oferta, fazer suas dádivas, entregar as primícias, todas as coisas. Você vai ter que comprar a minha moeda. E diz que eles vendiam por um preço elevado. E depois, quem comprava essa moeda gastava porque tinha que comprar a oferta para entregar. Quando nós queremos lucrar com o Evangelho, quando a palavra que eu tenho, eu só libero mediante algo que possa retornar para mim. E infelizmente, irmãos, nós podemos ver muitos pastores, muitos profetas se movendo dessa forma. Homens que começou carregando algo genuíno de Deus, mas que agora tem um preço. E Yeshua, quando ele olha isso, ele fala, ele se revolta, ele fala, o que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? O que vocês estão fazendo com os negócios do meu pai? Porque a minha casa será chamada casa de oração. E o que Yeshua está fazendo aqui? Ele está reivindicando a profecia de Isaías 56, que diz assim, do verso 6 a 8, aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, para o servir e para o amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles. Sim, todos os que guardam o dia do Senhor, não profanando e abraçam o seu pacto. Também os levarei ao meu santo monte e lhes darei a alegria da minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda que congregarei outros aos que já se acham reunidos. Isso aqui é uma promessa sobre eu e sobre você, porque diz que é uma casa de oração para todos os povos, e nessa promessa de Isaías, essa profecia de Isaías, o Senhor já está revelando o seu plano redentivo, não somente vocês, mas eu vou reunir a vocês um povo que antes não era o meu povo. Então imagina Yeshua olhando o que eles estão fazendo e lucrando com tudo isso. Quando ele entra, ele começa a derrubar tudo. E mais do que isso, porque continuando o texto, diz que Yeshua, ele começa, além dele quebrar tudo, ele começa a curar as pessoas lá dentro.
Então primeiro eu denuncio, por quê? Eu posso ser o Yeshua que cura, que liberta, que restaura, mas eu também sou aquele que vira as mesas quando tudo está errado. Amém? Você está aqui? Então ele começa a denunciar, ele começa, sabe, a mostrar um zelo com a casa do Senhor. Yeshua é o Senhor da igreja, mas a casa é do Pai. E mesmo na eternidade, Ele continua administrando as coisas do seu Pai. Entende? E é por meio dessa administração que Ele está caminhando entre os candelabros. Então o que Ele está fazendo? Eu estou supervisionando a igreja. Eu estou passeando entre elas, porque eu continuo cuidando das coisas do meu Pai. Por isso, meu irmão, minha irmã, ser igreja é muito sério. E, infelizmente, a igreja virou piada na internet. Porque existe tanta bizarrice em nome do Senhor, de profetismo maluco, de misturas malucas, que as pessoas estão sentindo vergonha de dizer: olha, eu sou crente. Ah não, eu creio em Deus, mas você vai para a igreja? Eu vou esporadicamente, eu sou um homem de fé, uma mulher de fé. Não, você é crente ou você não é? Não, mas você é evangélico. Não, eu não sou evangélico. Eu sirvo ao Senhor, eu estou aqui. Sou um crente outside agora. Não, está aqui o 2.0. Agora nós temos os desigrejados. Agora nós temos a igreja fora da igreja. Isso é muito sério, irmão. Porque o ajuntamento dos irmãos, ela vai provocar desenvolvimento. Mas quando nós nos apartamos, paramos de crescer. Nós somos um lugar de pessoas imperfeitas, que por meio do Espírito está cooperando com o aperfeiçoamento um do outro. O que nós fazemos aqui? Nós nos reunimos em torno do nome do Senhor para testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós estamos aqui para suportar uns aos outros, e quando a Bíblia fala suportar-vos aos outros, é prótese. Não é suportar no sentido, olha, eu não vou com a sua cara, mas eu tenho que continuar falando com você porque eu vou na mesma igreja que você. Não. Suportar uns aos outros eu vou ser o chão onde você precisa. Na sua jornada existe um buraco aqui, eu vou correr à sua frente, vou tampar e vou falar para você, continue andando. Amém? Eu vou aplanar os caminhos para você. Por isso, muitas vezes nós vamos ter que correr mais do que o outro, para que a gente possa aplanar o caminho dele. Agora imagine uma comunidade onde nós temos a mesma mente, o mesmo coração. Eu preciso correr mais que você para te servir. E aí o outro, eu preciso correr mais do que você para te servir. Correr em que sentido? No meu devocional, na minha santidade, na minha busca ao Senhor. Eu preciso aprender mais. Eu preciso me santificar mais. Por quê? Porque eu estou fazendo isso para que você chegue mais longe. Não é sobre mim, é sobre você. Quando nós nos santificamos, irmão, não é sobre o indivíduo, é sobre o próximo. Quando nós dizemos não, sabe, para as nossas inclinações, não é sobre nós, é sobre o próximo. Porque na mesma carta que Tiago vai trabalhando isso, ele está falando servir uns aos outros. E se você tiver um erro, coloca na mesa, porque na mesa que terá cura. Quando o pecado ele vem à luz, ele tem cura. E sabe o que o Senhor está fazendo com a sua igreja? O Senhor está revelando o lugar secreto. Porque tudo aquilo que Deus vê no secreto, Ele publica. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. E chegou o tempo que o Senhor está revelando as coisas ruins da igreja. E tudo aquilo que está sendo feito no secreto, o Senhor está colocando na luz. Por isso que muitas vezes, aquele cantor que admiramos,
que se tornou referência para a nossa vida, está sendo exposto. Aquele líder que nós tínhamos como referência, aquele ministério que nós tínhamos como referência, está sendo exposto. Mas sabe qual é o problema? É que a gente vai pulando de uma referência a outra e não entendemos o que o Senhor está dizendo. Eu sou a sua referência. O que eu estou mostrando para vocês é que vocês não são perfeitos, vocês precisam de mim. Eu preciso pastorear vocês. Porque o juízo, ele começa de dentro da igreja. As escrituras dizem que o juízo, ele começa de dentro da igreja. Então, quando o Senhor, ele faz isso, ele está fazendo para curar a sua igreja. Ele não está fazendo para destruir a sua igreja. E com base nisso, eu queria fazer um panorama rápido, sabe? Sobre as igrejas de Apocalipse. Porque quando nós olhamos as cartas de Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3, nós vamos ver diferentes expressões de igreja, com seus acertos e com seus erros. E essa é uma lição valiosa, porque às vezes nós buscamos congregar numa igreja perfeita. Meu irmão, nós estamos na igreja, logo ela não é perfeita. Só seria perfeita se a gente não fosse nela. Amém? Você quer a igreja perfeita? Então para de ir na igreja. Nós damos trabalho, irmão. Já falei isso outras vezes, a gente dá trabalho. A gente deixa os pastores malucos aqui. Tendo que orar o dobro, esquecendo deles em oração para orar por mim e por você que é cabeção. Que tem um coração duro, que não se sujeita. E aí eles têm que ficar arranhando os céus por minha causa e pela sua. Porque a gente insiste nos mesmos erros. E aí porque eles oram em nosso lugar, eles estão epissinagogando por mim e por você. Quando eles recebem uma diretiva do Espírito e vêm falar comigo e com você, sabe o que a gente faz? Fica chateadinho. Ai, você me feriu. O Léo colocou muito bem aqui, a igreja do primeiro século era só pancada. A igreja era escondida. Você sabia que os cultos eram escondidos? Você sabia que quando as escrituras dizem que eles repartiam os bens entre os outros, é porque às vezes eu estou lá com a minha família, família Arroz, estou lá na missão. E algum vizinho foi lá e me denunciou. Eu fui pego e me tornei um mártir. Vocês pegaram a minha família e repartiram o que vocês tinham com ela. Começaram a cuidar da minha família, porque eu fui morto pelo Evangelho. Essa era a igreja de Atos. Pregar custava a própria vida. Hoje, talvez a nossa reputação. Quando nós falamos da nossa própria vida, às vezes é o nosso orgulho. É a nossa mentira, a nossa idolatria. Não é a nossa vida de fato. Mas quando nós falamos sobre a igreja do fim, nós precisamos nos preparar para esse dia. Porque se você não crê no Senhor a ponto de sentir alegria mesmo diante da morte, então eu não sei que evangelho nós estamos vivendo ainda. E eu estou falando isso porque existem irmãos e irmãs, e eu conheço alguns deles, que vivem em países em perseguição. E que eles não podem ficar no mesmo lugar, eles não podem ter o mesmo nome. E eles pregam o evangelho hardcore, irmão. Eu tenho um amigo que prega no Oriente Médio para muçulmano. E o evangelho que ele prega pode fazer dele um mártir. Mas nós estamos aqui aos domingos, às terças, nós estamos aqui. Como foi dito, com a nossa blusinha, com o iPadzinho, com a aguinha. E nem sequer honramos aqueles que estão passando fome e frio pelo Evangelho. Existem lugares, irmão, que eles têm apenas uma página da Bíblia e eles choram lendo um versículo. A cada esquina que você for, você pode achar uma Bíblia, uma loja que vende Bíblia. Nem sequer lemos a Bíblia.
nem sequer separamos um tempo para o Senhor. A igreja do fim, irmão, é a igreja hardcore. Sabe qual vai ser a nossa glória? Morrer pelo Evangelho. Mas até então morremos apenas para as nossas vontades e já está tão difícil. E quando chegar o dia, meu irmão, vai chegar um dia que a Bíblia vai ser proibida. E se você não guardou ela na sua mente, no seu coração, você vai ter o que para semear? O que você vai ter para semear? Ou o que a gente está esperando do futuro? O que nós esperamos nos próximos dias? Nós vemos o sistema se levantando contra a nossa fé. Nós vemos o mundo se levantando com o povo que o Senhor escolheu. E nós, ao invés de estarmos intercedendo, nós estamos nos posicionando muitas vezes de forma contrária. Muitas vezes, ao invés de nós buscarmos as Escrituras, nós estamos buscando conhecimento na filosofia, em dogmas humanos. Muitas vezes nós estamos procurando em encontros motivacionais. Sabe qual é a melhor motivação para mim e para você? Cruz. Você acha que os apóstolos tiveram tempo? Participaram de cultos motivacionais, irmão? Só que existe algo que às vezes nós perdemos como igreja do Senhor. Não estou falando de gravidade zero, estou falando de igreja do Senhor. Porque diz que mesmo em meio à profunda perseguição, eles expressavam uma alegria no espírito que não acabava. Eles expressavam uma alegria no espírito que não se continha. E diz que os seus ajuntamentos, as coisas aconteciam, coisas que é difícil acontecer hoje, porque havia alegria no espírito. Havia alegria deles testemunharem uns aos outros aquilo que o Senhor estava fazendo. E o testemunho deles eram: os olhos que viram ele subir, serão os olhos que vão ver ele descer. Porque havia uma urgência apostólica que nós, como igreja do Senhor, perdemos. Nós precisamos viver os nossos dias para o dia que vai durar para sempre. Você está aqui? Você está aqui? Fale com o Senhor, feche os seus olhos onde você está, diga isso para o Senhor. Senhor, nós queremos viver para esse dia, Senhor, ainda que nos custe. Senhor, ainda que custe a nossa reputação, ainda, Senhor, que custe, Pai, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, nós queremos viver os nossos dias para esse dia. Ah, Senhor, nós queremos ser a igreja, Pai, que te agrada. Senhor, nós queremos ser a igreja que não será reprovada, Pai. Eu não falo de placa, Senhor, eu não falo, Senhor, sobre um nome, mas eu estou falando sobre o Teu nome que nós recebemos como igreja, como a Tua noiva, Senhor, se preparando para o dia do encontro. Nós estamos aqui, Senhor, sedentos, Pai amado, por Ti. Por isso nós nos abandonamos para que o Senhor possa nos encontrar. Nós, Senhor, deixamos tudo aquilo, Senhor, que alimenta o nosso ego, que alimenta os nossos desejos, para que o Senhor nos encontre. Diga isso para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor da igreja. Diga isso para Ele: eis-me aqui, Senhor da igreja. Eis-me aqui, Yeshua HaMashiach, o Senhor da igreja. Eis-me aqui, Senhor, pobre, cego e nu. Eis-me aqui, Senhor, nada tenho a te oferecer a não ser um coração quebrado. Nada tenho a te oferecer a não ser um coração contrito. Porque o meu recurso não é o suficiente, porque o meu conhecimento não é o suficiente, porque nada tenho para te entregar que equivala àquilo que o Senhor é,
aquilo que o Senhor já fez por mim. Nada que eu possa fazer pode chegar perto da tua grandeza. Você que é o Criador do universo, você que resplandece a tua luz em todo o universo, você que rege o universo com as palmas de suas mãos. Oh, Yeshua HaMashiach, você que é o maestro do universo, você que deu nome às estrelas e recebeu um nome que está sobre todo nome. É você, Senhor, é você, o primogênito da criação. Tu és o sentido de todas as coisas. O Senhor é que dá sentido a todas as coisas, e o Senhor é o único que pode dar sentido à tua igreja. Nós não queremos ser, Pai amado, como igreja, alguém que começou em Ti e terminou nos homens, porque muitos avivamentos nós vimos começar em Ti e terminar nos homens. Nós não queremos isso para a Tua igreja. Por isso nós nos comprometemos com o noivo. Nós nos comprometemos com o noivo. Nós nos comprometemos com o Senhor. Nós nos comprometemos com o Senhor Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor, o nosso Senhor. Amém? Louve o Senhor com as suas palmas aí, irmão. Faz barulho para Ele. A palavra do Senhor diz: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Vozes de alegria. Você sabia que a tua palma é um louvor a Deus? Não é para o pregador, irmão. É para o Senhor. É para Ele. Você sabia que isso é um mandamento do Senhor? Louve ao Senhor com vozes de júbilo. Sim, eu tenho alegria de estar diante de você. Sim, eu tenho alegria de estar sendo suado por você. Mas eu sei que tudo isso está me levando para mais perto de você. Para mais perto de você. Porque, meu irmão, não existe outro lugar melhor. Pedro disse: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Meu irmão, eu tenho 39 anos de idade, eu fui recebido pelo Senhor quando eu tinha 14 anos de idade. Eu não me arrependo. Nunca desviei, porque eu daria um péssimo desviado. Sabe por quê? Porque eu não consigo, irmão. E quando eu vejo uma geração nova, eu falo pro Theo, eu amo a paixão do Theo, porque na idade dele eu tinha essa paixão aí. Primeiro a chegar, o último a sair, é zeloso com tudo, quer estar em tudo. Cara, o Senhor vai te recompensar, porque você ofertou a sua juventude. E a palavra diz que os jovens correrão. Vos escolhi porque sois jovens, e jovens dessa casa. A melhor escolha que você pode fazer é ofertar a sua juventude ao Senhor. Porque quando você vive os dias que o Senhor escreve sobre você, nós que já estamos um pouco mais avançados, voltaremos a sonhar. Porque é isso que a Bíblia diz. Os jovens profetizarão e os velhos voltarão a sonhar. Eu quero voltar a sonhar, irmão. Vem de uma geração totalmente apaixonada pelo Senhor. Não uma geração apaixonada pelo cantor da música famosa. Não uma geração apaixonada pelo apóstolo X, o profeta Y. Não, uma geração apaixonada pelo Senhor. Não uma geração apaixonada pela placa, pela estrutura. Mas uma geração apaixonada pelo Senhor. Pelo Senhor. Por isso eu posso dizer para você, as oportunidades que vocês tiverem, como foi dito aqui, de passar um tempo com o Senhor, não perca a oportunidade, vá. Viva a loucura que o Senhor está proporcionando. Viva essa loucura, porque um dia eu experimentei e é muito louco. Eu amo o Senhor, eu não consigo, irmão. Às vezes eu sou até chato, porque tudo eu tenho que pôr a Bíblia no meio. Porque me lembra, me remete a alguma coisa, porque isso aqui me lembra isso aqui das Escrituras e tal.
E eu começo porque isso aqui lembra isso aqui, porque irmão, eu fui encontrado por Ele. Não fui eu que encontrei Ele. Ele me encontrou. E no pior momento da minha vida, quando eu decidi dar cabo dela, o Senhor, Ele virou o volante da minha vida e disse, não, você é meu, você não tem direito disso. Eu me lembro na minha conversão, 14 anos de idade, uma igreja batista que não podia nem bater palmas, porque era bem tradicional zona, sabe? E eu lembro que nem apelo podia fazer, porque era meio que escândalo na época. E nesse culto atípico, o Senhor incomodou tanto o pastor, que ele falou, vou fazer uma coisa que é fora da regra da igreja. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Igreja lotada, irmão. Na hora aqui no meu coração, deu aquele estalo assim. 14 anos de idade. Nunca tinha sentido aquilo que eu senti na minha vida. E eu comecei a chorar. Eu falei, olha só, com 39 eu tenho o mesmo sentimento. Porque Deus é bom em fazer coisa nova. E eu senti aquilo, só que eu não tive coragem. Eu falei, não, meu Deus, não. Eu não sabia explicar o que eu estava sentindo. E aí passou. Ele fez o apelo. Insistiu. Isso foi no meio da pregação, irmão. E eu, não. Aí ele, ok, se não tem ninguém. Porque eles não acreditavam nisso. O Espírito, dar uma palavra a alguém e falar, estou sentindo pelo Espírito. Aonde nós íamos, não se cria nisso. E ele quebrou o protocolo. E a igreja lotada, e eu ali, ó. E aí ele, ok, então irmão, me perdoa. Eu acho que deve ser coisa da minha cabeça. E ele continuou pregando. Meu irmão, eu já não ouvi mais a pregação. Aquilo começou a me incomodar, e ele falando que dava vontade de saltar da cadeira, mas eu olhava, a igreja era muito grande, eu falei, eu estou sozinho nessa, velho. Que loucura, minha mãe do lado, minha irmã, meu irmão bem pequenininho. Caramba, o que eu estou sentindo, aquele misto de sentimento, eu falei, o que eu estou sentindo aqui, cara, que loucura é essa, e eu chorando aqui. E eu nem lembro da pregação, irmão, porque eu não ouvi mais, sério, De repente, chegou no final da pregação, o pastor falou, olha, eu acho que eu vou perder meu cargo hoje. Acredite vocês ou não, o Senhor está falando que tem uma pessoa que... Ele falou, desculpe, irmãos, talvez eu vou até para o banco por causa disso, mas tem um aqui. Você sabe... Ele está falando com você porque ele está falando comigo. Ele quebrou um protocolo comigo. E eu levantei a mão, irmão, foi o único. E de lá para cá, eu não consigo nem te explicar o que ele fez na minha vida. Porque vocês me vêm tocando, o Senhor me ensinou a tocar num sonho, porque meu sonho era tocar, e o Senhor disse, na roda das irmãs do coque, que Deus ia me ensinar a tocar. E Deus disse, falou para minha mãe, tem uma prova de fé, dê um instrumento para ele. E o Senhor falou, não precisa dar instrumento, eu vou dar o instrumento para ele. E ele vai aprender a tocar porque eu vou ensinar. E aí um dia eu fui na igreja, eu vejo um irmão entrando com uma guitarra na igreja. No final do culto, a pastora me chama, fazia pouco tempo que eu estava indo nessa igreja. Ela falou, o Senhor me falou que é você, toma a guitarra. E eu peguei a guitarra e falei, tá, e agora? E aí a minha mãe, prova de fé, comprou um violão. Ok, agora tem 2, vamos dar uma opção para Deus. Vou na guitarra e no violão. E um dia eu orei, falei, Senhor, me ensina a tocar. E sonhei, tocando. E estou até hoje sonhando. Eu tenho um amigo que aprendeu a tocar piano, porque a igreja recebeu a oferta de um piano e não tinha quem tocasse. Ele sentou no meio do culto e disse, Senhor, Espírito Santo, usa as minhas mãos. Ele fez piano clássico na Universidade Livre de Música.
O Espírito tomou, depois daquele culto, nunca mais ele parou de tocar piano. E ele já foi profeta na minha vida muitas vezes. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja do fim vive esse tipo de coisa. Porque nos dias de maior perseguição vai ser os dias que a igreja vai viver coisas que nós não estamos vivendo ainda. Porque as escrituras dizem que a igreja vai avançar nesses dias. E não é avançar em números, é avançar em poder e glória. Porque ao mesmo tempo que ela vai ser perseguida, diz que ela vai ter uma unção e um poder e uma autoridade jamais vista, desde o primeiro século. Então nós não podemos nos esquecer desse dia, essa é a nossa esperança. Você está aqui? Talvez seja surreal, cara, que você está falando não é demais para mim, irmão, posso dizer? O Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo. Deus, Ele faz a hora que Ele quer, com quem Ele quer. Não porque nós somos especiais, é porque Ele é. Porque Ele é inigualável, incomparável. E Ele não tem limitações. Quando nós olhamos ali para as cartas de Apocalipse, no capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3... Começamos pela igreja de Éfeso, que foi elogiada pelo trabalho árduo, pela paciência que ele tinha com o ensino, com toda a disponibilidade que essa igreja tinha. Mas o Senhor disse que houve algo que aconteceu com essa igreja. Eles perderam o primeiro amor. E às vezes, nós falamos como a igreja pessoal que eu e você é. Às vezes nós no começo fazíamos tantas coisas, movíamos tantas coisas, mas o amor que nós colocamos agora não é o mesmo de antes. Você está aqui? Às vezes não é a mesma medida de amor. Eu faço porque eu tenho que fazer, não faço porque amo, faço porque não tem quem faça. Ame. E que o amor seja combustível para aquilo que a gente está fazendo. Amém? A igreja de Pérgamo, ela foi reconhecida por manter a sua fé. Mas ela foi advertida porque ela estava aceitando a doutrina de Balaão. E quando nós vemos Balaão na Bíblia é o quê? É aquele falso profeta que profetizava por dinheiro. Então era uma igreja cheia de fé, reconhecida pela sua fé, mas começou a atuar com falso profetismo. Começou a aceitar profetas que se moviam em busca de um benefício. Isso é muito perigoso, porque muitas vezes nós chamamos alguém pelo nome, nós chamamos alguém pela visibilidade que ela tem, mas nós não conhecemos a essência. E só o Senhor conhece a essência. Por isso nós precisamos nos blindar como igreja. Porque às vezes nós estamos colocando dentro das nossas vidas profetas desse tipo. E um outro tipo de povo é que eles aceitavam e já estavam se movendo em algo que Yeshua disse que odeia, que é a doutrina dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas era um povo que eles estavam se misturando ao povo do Senhor, querendo corromper a doutrina que o Senhor já tinha estabelecido para a sua igreja. É quando nós queremos pregar o nosso evangelho, a minha perspectiva de evangelho. Não, é o que eu acho que a igreja tem que fazer. É o que eu penso que a igreja tem que fazer. Quando nós começamos a ressignificar o evangelho segundo os nossos próprios desejos. Você está aqui? O evangelho nos confronta. É para nos confrontar e nos fazer crescer, amém? Não é para alimentar os nossos desejos. Tinha a igreja de Tiatira, que era reconhecida e louvada pelas suas obras, pelo amor que ela tinha e a fé que ela tinha. Mas qual foi o problema dessa igreja?
ela começou a se corromper pelo sistema jezabélico. E começou a se submeter a esse sistema. Durante muito tempo na igreja nós ouvimos que Jezabel é o adultério. Só está ligado a coisas sexuais. É muito mais do que isso, irmão. Porque Jezabel é um sistema. Quando nós voltamos para a carta de Reis, quando nós vamos ver a história de Jezabel e Acabe, você vai perceber que Jezabel promovia um falso profetismo. Um certo dia, Acabe, ele está ali olhando as áreas ao redor do seu reino, ali do lugar que ele estava. Diz que ele olha uma vinha muito bonita. E ele deseja aquela vinha. E diz que ele chega para o dono dessa vinha, que é Nabote, e fala: ó, eu quero comprar essa vinha. E Nabote diz: cara, eu não posso te vender, porque isso vem de família. Eu zelo por essa vinha, porque ela é o legado da minha família. Olha, eu te pago 3, 4 vezes mais por isso. Eu não quero. E diz que Acabe, ele volta e começa a chorar na sua cama. O rei Acabe chorando, e diz que Jezabel chega e vê o rei chorando. O que foi, meu rei, que você está tão chateado? Ah, porque eu queria aquela vinha para transformar no meu jardim pessoal. Está falando sobre o quê? Sobre líderes que pegam aquilo que há de melhor nas pessoas e transformam no seu jardim pessoal. Nós já falamos sobre aqui isso. Líderes que constroem o seu próprio império às custas da miséria das pessoas. São os Acabes dessa geração. Diz que Jezabel, ele te negou a vinha? Então peraí, olha só, diz que ela convoca um jejum nacional para o Senhor, olha isso. E diz que ela contrata 2 homens que se passariam por sacerdotes, e diz que traz Nabote e a sua família, seus 2 filhos, deixa ele em evidência, porque num dado momento o Senhor vai revelar para esses pseudo-sacerdotes quem está em pecado. Diz que, olha isso, irmão, diz que dentro desse ambiente, entre aspas, profético, esses 2 homens apontam para Nabote e diz: ele está pecando contra o Senhor e contra o rei. Todos dentro desse ambiente dizem: então vamos apedrejá-lo. Ele foi apedrejado, ele e os seus 2 filhos. Chega Jezabel e fala: toma aqui, meu rei, a sua vinha. Jezabel está trabalhando em muitas igrejas dessa forma, corrompendo líderes que estão construindo as suas vidas às custas do povo, às custas dos filhos de Deus, às custas da igreja do Senhor. E é por isso que o Senhor, ele está virando as mesas. A igreja de Laodiceia foi criticada por ser morna, não é nem frio e nem quente. Sabe, crente isentão. Não, estou aqui, não vou me comprometer, só estou aqui. Não, uma hora vai, outra hora não vai. Não, estou aqui, deixando a vida levar. Deixa a vida. O Senhor advertiu, aquele que caminhava entre os candelabros disse: você precisa buscar a verdadeira riqueza espiritual. Faça o caminho de volta. Quem dera seja quente, quem dera seja frio. Porque senão a sua mornidão vai fazer com que eu te vomite da minha boca. A igreja de Sardes tinha a reputação, isso aqui é muito sério, tinha a reputação de ser uma igreja avivada. Em números, em tamanho, a igreja dos holofotes, mas foi chamada de igreja morta espiritualmente. O que nós falamos aqui no começo? Deus não vê número. Você pode estar multiplicando a rodo e já ter perdido o espírito. Por quê? Porque o método funciona, irmão. Porque você entendeu um método e ser humano é programado. E o verdadeiro evangelho nos tira desse programa. O verdadeiro evangelho diz: acorda,
Acorda, para de ser enganado, para de ser enganado, para de se mover pelas vitrines, veja os evangelhos, olhe para as escrituras para que você não seja enganado, confira tudo isso que vocês estão ouvindo, para que vocês não sejam levados sobre ventos de doutrina. Mateus 21, do 18 a 22, fala sobre aquele momento que Yeshua, ele chega na figueira, e a figueira está toda frondosa, com aquelas folhas grandes, mas quando ele coloca a sua mão, não existe fruto. Esse era o estado dessa igreja. Ela tinha performance, ela tinha o tamanho, ela tinha o brilho, mas ela não tinha o espírito. O que adianta a estrutura se eu não tenho a essência? Ah, não, vamos correr para aquilo que está dando certo, para que construir de novo? Ah, não, vamos correr para onde está funcionando. Para que arrancar toco de novo? Suar de novo? Já passamos tanto tempo. Meu irmão, a Bíblia diz que o choro de alegria daqueles que viram a glória da segunda casa foi maior do que aqueles que estavam edificando naquele momento. Diz que o choro daqueles que passaram da primeira vez de alegria era maior do que aqueles que estavam vivendo pela primeira vez. Faz mais uma vez. Como diz a canção, como da primeira vez. Mas vai ser muito maior, muito mais intenso. Agora existiam duas igrejas, meu irmão, e eu quero concluir aqui. Existiam duas igrejas. Igreja de Filadélfia, que foi elogiada pela sua perseverança. E que o Senhor disse que você é como uma porta aberta que ninguém pode fechar. E a outra igreja era a igreja de Esmirna, que não vacilou em sua fé, mesmo em meio à grande perseguição, mesmo em meio à pobreza, mesmo em meio a duras críticas. Ela permaneceu com a sua fé inabalável. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Essas duas igrejas preservaram o óleo. E a chama não parou de queimar. Mesmo em meio aos dias difíceis, porque eles entenderam, nós somos a igreja do fim. E nós vamos viver o dia que vai durar para sempre. Nós seremos como as 5 prudentes que preservaram o óleo. Quando nós olhamos aqui para essa parábola das virgens e fala sobre as 5 prudentes, porque na cultura judaica a noiva ela era preparada por virgens, por mulheres puras que iam passar por ela pelo batismo para que ela fosse preparada para o casamento e ela seria vestida para o casamento. Então elas precisavam estar prontas. Diz que eram 10, 5 gastou seu óleo, não preservou, mas diz que 5 estavam vigilantes. E diz que quando o noivo chegou, presta atenção, irmão, diz que quando o noivo chegou, elas estavam prontas. Nós precisamos ser como as 5 prudentes, que preservam o óleo, que não negociam o óleo por nada. Você está aqui? Nós não podemos negociar o óleo. E eu te faço uma pergunta: o que produz o óleo? Sermos um. O que produz o óleo? Sermos um. Não vamos nos mover pelas ofensas. Não vamos ferir o corpo. Que sejamos cura para o corpo, como igreja. Amém? Estamos juntos? Eu queria que você se colocasse de pé, que nós orássemos um tempo ao Senhor. E que nós nos comprometêssemos com o Senhor. Feche os seus olhos no seu lugar. Porque Paulo, em uma das cartas a Timóteo, Paulo ele dá diretivas muito importantes. Ele diz assim: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos,
orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, mesmo tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Em 2 Coríntios, Paulo diz assim: eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura, portanto suportem-me. Tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E eu temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E olha só o que ele fala: pois se vem alguém que prega um outro Jesus, olha isso, um outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem, porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos, embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos tenho manifestado isso a vocês. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles a que buscam, com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então o que Paulo está dizendo? Existem lugares que estão pregando um outro Jesus, um outro evangelho, manifestando um outro espírito. Nós precisamos nos agarrar à verdade que é Cristo. Não é o que o Fábio está dizendo, é o que Cristo diz. Por isso vamos para as Escrituras, se submeta ao Senhor, se submeta à proposta que o Senhor nos deu. Que nós venhamos nos submeter ao Senhor. E eu queria deixar um texto, e que nós orássemos sobre esse texto nessa noite. Quando o povo chegou num período de maior apostasia, o Senhor, Ele deu uma palavra a Joel, e eu acredito que essa palavra é para nós nesse tempo, porque nós estamos aqui para interceder pela igreja do Senhor. Nós não estamos aqui para falar que X ou Y é certo ou é errado. Nós estamos aqui para chorar pela igreja do Senhor, porque é o corpo do Senhor. Nós não estamos falando de placa A ou de placa B, ou que nós somos ou não. Nós estamos aqui para chorar como igreja. Você está aqui? Joel 2,17 diz assim, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, Senhor, e não faças a tua herança um objeto de deboche, de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Em outros textos está dizendo, outras traduções: chorem os ministros de Deus. Você é ministro de Deus?
Então nós não estamos aqui para nos vangloriar de ter acertado ou não. Nós estamos aqui como ministros e ministras de Deus para chorar pela igreja do Senhor, porque é isso que maduros fazem. Filhos e filhas maduros não fogem, mas assumem a responsabilidade da igreja e diz: se há defeito, então eu como igreja vou chorar por ela, eu como igreja vou sangrar por ela. Eu não estou aqui para apontar, eu estou aqui para interceder. Por isso, levante suas mãos o mais alto que você pode no seu lugar e comece a apresentar a igreja do Senhor para o Senhor. Comece a apresentar a igreja do Senhor. Senhor, nós como igreja, como parte da igreja, parte do teu corpo, em primeiro lugar nós reconhecemos, Yeshua, que o Senhor é o cabeça da igreja. Senhor, o Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor é o Senhor da igreja, que nós fazemos parte do seu corpo. Senhor, nós somos seus membros, Pai. O Senhor é a igreja. Por isso, Senhor, nós como corpo, nós oramos, Pai. Oramos pela tua igreja. Oramos pela igreja brasileira. Nós oramos, Senhor, para a igreja, Senhor, mundial, Pai. A igreja, Senhor, espalhadas no mundo. Senhor amado, que todo falso profetismo caia por terra. Senhor, que toda enganação caia por terra, Pai. Em teu nome, Senhor. Pois diante de ti, nenhum reino pode se sustentar. Porque diante do teu nome nenhum poder pode se sustentar, Senhor. Porque teu é o poder, a honra e a glória. Porque o Senhor, Pai amado, é, Senhor, o Deus da guerra. O Senhor é, Senhor, justiça, Pai. Esse é o teu nome, Senhor. Tu és o Senhor da igreja. Por isso, Senhor, nós como igreja te pedimos perdão nessa noite. Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, e perdão por não compreender o teu evangelho em essência. Nós pedimos perdão, Senhor amado, por muitas vezes utilizar subterfúgios, por muitas vezes colocar um plano B ao invés de submeter a tua palavra. Senhor, nos perdoa, Pai, como igreja. Nos perdoa em nossa arrogância. Nos perdoa, Senhor, em nossa prepotência. Nos perdoa, Senhor, em nosso orgulho, Pai. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque nós somos bons em apontar, porque nós somos bons em julgar, mas muitas vezes nós somos falhos em nos submeter, e nós estamos errados como igreja, Senhor. Nós queremos ser uma igreja, Pai, que não tem a performance da noiva, mas a essência dela, pura, imaculada e preparada para o dia do casamento. Nós queremos ser essa igreja, a igreja, Senhor, que se submete ao noivo. Por isso, Senhor, começa a trabalhar em nós por meio do teu Espírito. Começa a trabalhar no nosso interior, de dentro para fora, nos provocando, Senhor, dos nossos pecados, das nossas mentiras, das nossas mazelas, para que a gente seja curado, Senhor. Senhor, que o nosso lugar secreto seja um lugar de cura. Que o nosso lugar secreto não seja um lugar de pecado, de mentira, mas que seja um lugar de cura. Que o nosso lugar secreto, Senhor, seja um lugar onde nós encontramos prazer só em Ti, Pai. Só em Ti, Senhor. Pois só Tu és santo. Só Tu és santo, 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 o Deus de Israel. Só Tu és santo, santo, santo. Santo, santo. Senhor, nós não queremos ser como a igreja que te deixa para o lado de fora. Senhor, nós queremos que o Senhor se assente à mesa. Se assente à mesa, Senhor. Nós queremos preparar a mesa para o Senhor. Vem, noivo. Nós vivemos
para o dia que será para sempre. Diga isso para o Senhor. Eu quero viver o meu dia para esse dia, Senhor. Eu quero viver a minha vida para esse dia. Em uma só voz eu te encorajo a fazer dessa canção a nossa oração nessa noite. Diga isso pro Senhor. Entregue um louvor ao Senhor nessa noite. Eu não vejo a hora de te abraçar. Diga isso pro Senhor. Eu não vejo a hora de alguém gritar. O noivo sim, Senhor. Olha, mas quem vem lá Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. E o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. É para este lugar que os nossos olhos têm que olhar. Diga isso com toda a sua força. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes. Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes. Olha, mas quem vem lá. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas casas, nos exortando, nos advertindo, nos ferindo para nos curar, como diz a Tua palavra. Aquele que fere é aquele que cura. O mesmo que fere é o mesmo que cura. Por isso fere sim, Senhor, os nossos corações, para que ele chegue na medida que o Senhor espera. Nos quebre, Senhor, pois nós queremos estar diante de Ti com os nossos corações quebrantados, no qual o Senhor não despreza. É esse tipo de coração que nós queremos Te apresentar todos os dias da nossa vida, Senhor, para que nós vivamos o dia que será para sempre. Assim nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor. Que as palmas louvem ao Senhor. Louve ao Senhor com toda a sua força. Aleluia. Amém, Senhor.